Eu Amém. sei que Deus tem coisas grandes, sobretudo a salvação das almas, porque o propósito É isso. é a salvação, é que Sim. todo mundo escute, ouça a palavra de Deus. Amém. Então, quero lhes convidar. Se você tem igreja onde você está É. congregando, não, fique na sua igreja. Mas se você quer escutar a palavra de Deus, se morar perto do bairro Jardim São Domingos, Isso. então está convidado para a igreja Fé para Vencer. Amém. Vai sair abençoados. Eu estou seguríssima. Amém. Tem já Instagram ou ainda não tem? O pastor não fez? Igreja Fé para Vencer. Fé para Fé vencer, para gente. Vencer. Pode procurar também as redes sociais do pastor Osvair Braga. Isso. Osvair Braga, e aí vai conseguir muito material, muitas publicações da igreja e também do trabalho missionário lá na Venezuela, porque a gente tem um trabalho muito grande lá. Tem também um projeto Nossas Crianças. Sim. Nossas Crianças é um projeto onde a gente faz o almoço para as crianças daquele bairro que é muito pobre, todos os finais de semana. Então, o que a gente está procurando é fazer todos os dias. A gente aproveita, dá o almoço, a comida para as crianças e também leva a palavra de Deus, sembra a palavra de Deus. Sembra, é uma palavra certa, né? Tá Nos certo. corações deles, eu sei que vai dar frutos. Com certeza. Vai dar frutos. Então, pode seguir as redes do pastor Osvair e com certeza vai achar muito material, muito da obra lá na Venezuela e também da obra no Brasil, que acabou de começar recentemente. Amém. Nós vamos marcar eles depois nas redes sociais para eles poderem compartilhar, né? E eu fico muito feliz te ouvindo, Indira, porque você falando aqui me remeteu a quando, lá atrás, quando o pastor Sérgio Dutra, a irmã Lúcia, na época eu fui do Catanduva, da Assembleia, e eu lembro até hoje, quando eles foram levantados a missionários, o Osvair, ele e a Geisa namoravam na época, eles conheceram Uberlândia, uma história super bacana que eu acompanhei, né? E quando eles foram levantados a missionário, eu lembro dessa data, né? E eu fico muito feliz porque isso faz mais de 20 e poucos anos. Hoje eu tô aqui na frente de uma outra missionária, um fruto deles, né? Que foi assim tão lindo quando Deus chamou eles para a missão, como o pastor Cesário também, a Regiane, que foram os meus pastores, que estão na África também, que eu tenho um amor muito grande, que Deus abençoe eles também, a gente acompanhou, né? Então eu fico muito feliz de ter trazido você aqui. Eu também vou ter a oportunidade de entrevistar eles, né? Eu creio, Deus vai preparar esse momento. E aí eu fico feliz. E a gente estava falando, quando você foi lá para aquela igreja, que você cantou o louvor, aí a gente parou, né, por causa do comercial, mas eu quero voltar. Aí você recebeu o chamado e você aceitou? Ou você, como a gente estava falando? Eu já tinha aceitado, porque eu falo assim, eu penso que eu não posso falar não para Deus. Sim. O que Deus quer comigo, Ele pode fazer. Então eu peço sempre na minha oração, Deus me ajude a amar. Sim. Cada dia mais as almas, me ajude a amar cada dia mais o meu chamado e me ajude a fazer a sua vontade. A sua vontade, porque a gente não quer deixar as coisas para trás, a família para trás, a comodidade, o conforto, né? A gente não quer deixar isso para trás. Porém, não podemos ficar sendo egoístas. Porque eu já tenho a salvação, graças a Deus, eu continuo pelejando, né? Pela minha salvação cada dia. Porém, tem pessoas que não têm escutado do Evangelho e que estão morrendo sem conhecer de Jesus Cristo. Então, a gente tem que se despojar. Isso, despojar. Despojar de mim Sim. para fazer o que Deus quer que eu faça. E o propósito da gente aqui na Terra não é fazer os seus sonhos realidade, não. O propósito é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Para isso que a gente está aqui na Terra. Não é para fazer o meu sonho realidade, o que eu quero. Não, a gente veio aqui só para pregar o Evangelho. Só que, por causa do pecado, você conhece, né? Por causa do pecado, a gente crê, né? Que pode fazer o que quiser. Então, não, a gente tem que se alinhar com o propósito de Deus. A gente tem que procurar o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Sim, e é muito lindo, assim, você falar... E sempre ter uma autoridade espiritual sobre, né? Você tem as suas autoridades espirituais, que são os pastores, né? Que estão aí te enviando, te abençoando, orando, ungindo a sua vida. Totalmente. Né? E eu quero que você fale um pouquinho da obediência, que eu vejo que você é uma menina muito obediente à voz de Deus. Por mais que você fugiu, mas mesmo assim eu olho para você e vejo a obediência, né? Porque você deixou seus pais lá, né? Então você vai. E eu queria que você falasse assim para quem está nos ouvindo, que está nessa situação, porque tem gente que... Eu vi um texto esses dias que Jesus falava assim, aquele que não deixa pai, mãe, marido, filho, não é digno de mim, né?
Porque Deus, ele tem, eu falo, tem diferença de chamado e de escolhido, né? E como foi para você, né? Deixar os pais, deixar a família. E às vezes a pessoa que está nos vendo tem esse chamado e não consegue. Falar, meu Deus, como que eu vou deixar, né? Deixar um pai, uma mãe, como eu vou, é apegado. O que você poderia falar para o pessoal que está nos vendo? Porque eu acredito que tem muita gente que tem pedido resposta de Deus. Está pedindo, até eu, né? É. Eu amo muito a minha família, sou muito apegada com a minha família, Sim. sobretudo com os meus sobrinhos, Pablo e João. 2 sobrinhos que eu amo muito, muito, muito. Então, eu sempre falava assim, meu Deus, você vai me tirar da Venezuela, vai me enviar, vai me mandar. E como que fica o Pablo aqui? Como que fica o João? Eu não vou ver mais eles. Então, ele ministrou uma palavra ao meu coração, assim, Deus é amor, porém também é fogo consumidor, entendeu? Sim. Então, se eu falo para Deus, meu Deus, eu não vou por causa do Pablo. Para Deus, não é dificuldade de tirar Pablo da terra. Se você fala que ele é a pedra de impedimento para você fazer a minha vontade, ele pode tirar o Pablo. Então, eu falo assim, não, meu pai, eu prefiro fazer o que o Senhor quiser, porque eu sei que enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, Deus cuida de Pablo lá. Amém. Deus cuida da minha mãe lá. Eu sei que eu não posso cuidar da vida deles. Eu estou perto deles e eles podem morrer perto de mim. Amém. Mas eu sei que eu estou longe deles e Deus está cuidando deles lá. Amém. Eu sei, eu falo assim para Deus. Isso é muito forte, viu? É forte, mas é verdade. Para Deus, sim, não é impossível. Sim. O que aconteceu com o Jonás? Sim. Ele não queria fazer a vontade de Deus e ele foi. Porque para Deus não é impedimento para fazer qualquer coisa. Então, eu aceitei, e não por medo. Não por medo. Falo assim, eu não quero fazer as coisas por ter medo do Senhor, não. Mas eu quero te amar, eu quero te obedecer, A gente tem que entender que nós somos escravos, comprados a preço de sangue, preço muito alto. Ele pagou um preço alto. E quando a gente entende que o escravo não se manda só, que o escravo tem dono, e o nosso dono é Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender e fazer o que Deus quer que a gente faça. Porque muita gente fala, tem um livre... Eu sei que nós temos o livre-arbítrio, mas eu acredito que a partir do momento que você aceitou a Jesus, você não tem mais o direito, se ele te escolheu, o escolhido não tem escolha. Não tem. Não entendi isso ao princípio. Eu não entendi isso. Eu só era crente e já. Sim. Eu não tinha entendido, mas Deus se encargou de fazer que eu entendesse pelas boas, graças a Deus. Amém. Que pelas boas. Amém. Porque eu não quero também pegar a mão forte de Deus, não. Eu quero fazer as coisas pelas boas. Sim. Então, prefiro estar escutando e fazendo o que Ele me fala que eu faço. Sim. Então, até agora Ele falou, como eu te falei, Ele falou, você não vai sair da Venezuela. Não vai. Você vai ficar porque eu estou te formando, estou te capacitando. Fica aqui. Sim. Por isso que eu estou lá. Sim. Porque às vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, com a situação tão difícil que está lá na Venezuela, você não quer sair, você não quer trabalhar e ganhar mais dinheiro? Eu quero sim, mas Deus não me falou para mim sair. Falou foi para eu ficar. Então eu fico. A obediência, né? Que nós estamos falando isso. Quando a gente obedece, por mais que a gente passe dificuldades, né? É difícil. Quando você decide obedecer, nada vai ser fácil. Nada. Né? Mas você sabe que quem está te guiando e a mão que está sobre você é muito maior do que você. Se você desobedece, eu já tive essa experiência. Fiquei 5 anos afastada. Não adianta. Você, como a gente falou, escolhido não tem escolha. Você corre, mas é Jonas. Você acabou de falar de Jonas. Então não adianta, né? Não então adianta. Você tá te forjando lá, mas você tá aqui no Brasil, olha que coisa, né? Ela não saiu da Venezuela, mas ela está no Brasil por um propósito. Mas o lugar dela tá lá, mas ela tá fazendo, o senhor tá enviando. Ó, de repente você vai para um outro país fazer alguma coisa, abrir uma igreja junto com os pastores, né? Tá fazendo, até o dia que o senhor falar assim, não, agora chega, agora eu vou te mandar para tal país, né? E você tá disposta a obedecer. Amém. Eu vou fazer o que Ele quer. Amém. A sua vontade. Eu peço ajuda, irmã, porque não é fácil também. Sim. Não é fácil. Não é fácil a gente deixar tudo para trás. Não é fácil a gente chegar num país, ou povo, ou cidade. Não sei para onde que Ele vai me mandar, né? Não é fácil, mas a gente sabe quem vai conosco, que é Deus. E eu peço, me ajude a fazer a sua vontade. Me ajude a fazer a sua vontade.
porque a gente tem que pedir para Ele, me ajude, porque pelas nossas forças a gente não pode, e a carne sempre vai em contra do que o Espírito quer. Exatamente. Então, a gente tem que orar, pedir para Deus, me ajude, meu Pai. Se revela a minha vida, eu falo assim para Ele, se revela, me revela o Evangelho real, o Evangelho de Cristo. E quando a gente estuda o livro dos Atos, Sim. a gente aprende, né? vê, O que é o verdadeiro Evangelho, o que é a missão. A gente aprende. Então, peço para Ele, me ajude, meu Pai. O Paulo, né? O Paulo foi o missionário, eu acho, o melhor missionário que... a melhor referência que a gente pode ter de um missionário é Paulo. Exatamente. Eu falo que Paulo, ele tinha um espinho na carne, todos nós temos, né? Ele sempre fala, para os casados, cuida das coisas do casado, mas não é também pra você cuidar das coisas só do casado. Deus também te deu uma esposa, mas pra você cuidar também dela e da... E ele é o sacerdote, nós estávamos falando um pouquinho sobre isso lá embaixo, né? Que o homem é o sacerdote, a esposa. Porque se você não tiver Deus como o homem sendo cabeça, como Deus como cabeça dele e a família, também não adianta nada, né? É em vão, né? Então, Paulo, ele é um missionário, ele ficou sozinho, né? Muitos têm essa graça de ficar sozinho, né, Indira? Mas eu admiro o ministério de Paulo como missionário. E o chamado do Paulo. Eu não quero que Deus me chame do jeito que chamou o Paulo. Exatamente. Ele era um perseguidor dos crentes. Sim. E do jeito que ele chamou, e a mudança que o Paulo deu. A mudança aquilo, né? de polo a polo. Ele mudou de um jeito incrível. Porque ele teve um encontro com real. Jesus. Então, real. Falou uma palavra muito importante, um encontro real. Um encontro real, porque muitos na igreja têm chamado, muitos têm chamado, irmã, porém não aceitam o chamado porque não tiveram até agora um encontro real com Deus. E assim, tem alguns, eu já entrevistei vários pastores aqui, pessoas, cada um tem uma forma de pensar, uns falam, Deus é pai, uns têm, eu respeito todas as formas, mas eu ainda acredito que Deus, ele tem uma forma, que se você não vai pelo amor, você vai pela dor, querendo ou não, eu acredito ainda nisso. Tem alguns pastores que, não, mas Deus é pai, ele é pai, mas eu sou mãe, e se minha filha não entrar naquilo que eu coloco para ela, que eu sei que é o bem para ela, eu vou corrigir. Né? Eu vou falar, filha, é bem por aqui, eu vou dar o castigo, para ela entender que aquilo não é bom para ela. Então, ela tem que ter o castigo, por isso que é bíblico, né? Deus castiga quem ama. É quem ama. Então, assim, eu vou falar para você que está nos vendo, tá? Se você não for por amor, você vai pela dor. Porque Deus, você falou, ele é amor, mas ele é... fogo consumidor. Exatamente. Então, sim, eu também acredito desse jeito, né? Só que ele respeita a gente. Sim. Por exemplo, ontem eu falava de uma palavra do faraó, quando o faraó, ele endureceu o coração. Sim. Não é que Deus fez endurecer o coração dele, porque a palavra fala que Deus endureceu o coração. Mas se você estuda bem o livro, você vai encontrar, vai achar que foi ele. Deus permitiu só que ele endurecesse o coração. Ele permitiu. Então, a gente pode não fazer a vontade de Deus, porque a gente pode elegir, né? Porém, vai passar mal. Vai ser forte, ser forte. Mas Deus respeita. Sim. Então, eu prefiro, ainda que ele pode me deixar fazer o que eu quero, eu prefiro fazer o que ele quer. Sim. Ele respeita a nossa vontade, porque ele é educado. Já o inimigo não respeita, ele já entra e faz toda aquela bagunça e vai destruindo família, como a gente tem visto aí. O mundo tá perdido, né? Famílias nas drogas, bebida, destruída. E a gente tá aqui para isso. Eu falo assim, esse é um canal que a gente fala do amor de Jesus, a gente vê muitas pessoas que têm tido resultado, vendo os testemunhos, né? Então, assim, eu não tô indo na missão, mas eu me sinto uma missionária, entre aspas, de levar a palavra, né, do Senhor. Porque é isso, Deus me chamou para comunicação, para levar, né? Não fui ainda, né? Quem sabe onde ele manda. Se Deus vai te mandar, mas todos somos missionários. Qual é a grande comissão? É ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, uns vão ficar em Jerusalém, mas outros têm que ir a Samaria.